Bom dia, meu povo, graça e paz. Bom dia, Cleiton, Sara, Robinho, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus estejam com todos. Bom dia. Enquanto a gente espera, envia aí para os seus amigos uma palavra de Deus maravilhosa que vai encontrar os nossos corações, assim como encontrou o meu, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, pastora Beth, graça e paz, tudo bem? Que bom é essa manhã me encontrar com vocês aqui. O melhor disso tudo é ser instrumento do Espírito, estar a serviço do Rei. Que privilégio, que glorioso isso é para mim. Amém, glória a Deus. E eu já quero ir compartilhando aqui a palavra que nós vamos meditar nessa manhã. Bom dia, paz, cunhada querida. Seja bem-vinda, viu? Tô com saudade. Deus abençoe sua vida. E nós vamos ler um texto hoje que se encontra em Mateus 26, versículo 6. A bênção é você, pastora. Deus abençoe. Oi, Ivan. Bom dia, missionária Ivanilda. Bom dia, meu povo. Ó, eu vou compartilhar com vocês então Mateus 26, versículo 26. Mateus 26, versículo 6. Amém? Vamos ler uma história linda e um ensinamento maravilhoso de Deus para as nossas vidas. Mateus 26, 6, e a palavra vai nos dizer assim, o próprio Jesus ensinando os discípulos. Jesus estava em Betânia como convidado de Simão, o leproso. Enquanto jantava, uma mulher apareceu com um frasco de perfume muito caro e o derramou sobre a cabeça de Jesus. Ao ver a cena, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido por um bom preço e o dinheiro distribuído entre os pobres. Jesus percebeu o que estava acontecendo e interferiu. Por que vocês a incomodam? Ela acaba de fazer algo tão maravilhoso para mim. Os pobres estarão sempre aí, todos os dias, mas eu não. Quando ela derramou o perfume sobre o meu corpo, ela estava, na verdade, me ungindo. Oh, meu Deus, que privilégio foi dessa mulher por poder ungir o Senhor dela. Que privilégio nós temos na vida de poder servir e fazer algo para o nosso Deus. E ainda ele continua dizendo, ela estava, na verdade, me ungindo para o meu sepultamento. Tenham certeza de uma coisa. Em qualquer lugar do mundo que a mensagem for pregada, o que ela fez aqui será lembrado e admirado. Glória a Deus, aleluia, por essa palavra. Meu Deus, como é forte a gente ler isso. Como é forte a gente entender isso. Porque quando eu li, eu falei, meu Deus, e tantas outras vezes a gente lê, e tantas outras vezes a gente já ouviu pregação, tantas outras vezes alguém já falou dessa Maria de Betânia, mas quando a mensagem é para você, quando o ensinamento dos céus é para a tua vida, tem um impacto muito grande. E quando eu li que ele disse assim, por que vocês a incomodam? Eu não vou estar aqui para sempre. Mas os pobres estarão aqui. Porque
eu entendi que as coisas desse mundo são daqui, elas permanecem eternamente aqui, mas as coisas que a gente faz para o nosso Deus, para o nosso Salvador e Senhor Jesus, é eterno, mas é no céu, não é aqui. Eu venho falando isso, a gente precisa se desprender, e enquanto eu lia esse texto, eu aprendi que Jesus ensinava aos seus discípulos algo muito, muito, muito valioso, muito valioso. O tempo que gastamos com Ele e o que temos feito por Ele. Porque Ele estava aqui rodeado de pessoas e ela com a ousadia. Muitas das vezes o que falta em nós é ousadia. Muitas vezes o que falta em nós é ousadia no espírito para fazer as coisas para Ele e por Ele. E eu ainda continuei escrevendo o que temos feito por Ele. Eu aprendo aqui que as coisas desse mundo vão ficar, mas as coisas que fizermos para Ele vai durar e vai durar uma eternidade, porque nossa vida com o Abba é eterna, e olha o privilégio que ela teve o privilégio, ela teve a ousadia de chegar lá e derramar o melhor que ela tinha, que era aquele bom perfume, e derramar sobre ele sabendo que ele ia ser sepultado. Então foi um ato de amor, de ousadia e de entrega, foi a entrega mais sincera que ela podia, foi aquilo. E o que você tem feito? Qual é o tempo que você tem gastado com o seu Deus? Qual é a voz que você tem ouvido no mundo? Porque muitas das vezes as pessoas dizem assim: ah, mas Jesus pode esperar. Viu? Ele é bom, ele vai entender se você não fizer. E eu digo em situações que eu até coloquei aqui, muitas das vezes os nossos vizinhos não sabem que somos cristãos. Muitas das vezes não sabe por quê? Porque a gente se esconde. Porque muitas das vezes você não tem uma palavra pronta, você não tem um óleo ungido, um alabastro para levar para a vida de alguém, uma palavra recheada de óleo ungido e derramar sobre a vida de alguém. Às vezes o teu vizinho está enfermo, às vezes é uma situação que você pode com uma palavra regada de óleo da unção e levar e derramar sobre a vida da pessoa, mas você não faz. E você perde a oportunidade de fazer para Ele e por Ele. Porque para Ele são todas as coisas. Ele precisa de nós? Ele precisa de mim para fazer isso aqui? Não. Não, porque Ele tem o Espírito dele que pode facilmente soprar no ouvido de alguém. Mas Ele conta comigo e Ele conta com você. Porque Ele estava aqui com os discípulos dele. E eu digo sempre, vou dizer sempre isso, Jesus continua o mesmo e os discípulos somos nós. A história é a mesma, a Bíblia é a mesma, então ele não precisa, mas ele conta. E o que você tem feito de diferente? Qual é a unção que você tem derramado? Aonde você tem derramado a sua unção? Essa unção aqui, ó, o vaso de alabastro. Nos pés de quem você tem derramado? Do seu Senhor? Porque aquilo que você faz para Ele, por Ele, fica gravado na eternidade. Eternamente isso vai ser lembrado. Porque aqui o texto diz isso. Quando ela derramou perfume sobre o meu corpo, estava na verdade me ungindo para o meu sepultamento. Tenham certeza de uma coisa: em qualquer lugar do mundo em que a mensagem for pregada, o que ela fez aqui será lembrado e admirado. Então o que a gente faz para o nosso Senhor perdura a eternidade. Eternamente alguém vai lembrar disso. Eu acho que é esse o nosso legado aqui na Terra, enquanto vivermos por aqui. É fazer por Ele e para Ele. E ajudar a fazer com que a história dele perdure por gerações. Então, no que você tem gastado o seu tempo? Tem dado ouvido às vozes do mundo que diz que Jesus não precisa de tanto. Ele pode esperar porque Ele é bom e Ele vai entender. Ou temos sido discípulos dele pregando o evangelho da salvação? Porque quando você dá um bom testemunho, quando você derrama o óleo sobre a vida de alguém, você dá um bom testemunho. E quando você faz isso, você faz com que a história de Jesus espalhe. Porque a história de Jesus é de pregação.
A história de Jesus é de evangelho, é de evangelizar, é de ensinar e não é de ficar calado, não é de reter. E ele pega improváveis, ele pega as pessoas mais improváveis do mundo. Eis aqui uma improvável. Eis aqui, eu já disse isso para vocês. Mas quando eu me coloquei a serviço dele, disse para ele: eis-me aqui, Senhor, a teu serviço estou. Eis-me aqui a teu serviço. Não quero ser visto e nem reconhecido, eu quero que a tua palavra seja pregada. Eu quero que o teu evangelho seja conhecido. Então estou aqui a serviço dele, improvável, obviamente, sem estrutura, mas estou aqui a serviço dele. E se é por ele e para ele, o Espírito dele me capacita. Ele faz através de mim, e é isso que ele tem feito. Então, não vem usar a desculpa de que, eu não sei, eu não posso. Se você se colocar a serviço do seu Deus, se você se colocar a serviço do seu Senhor, o Espírito dele vai te capacitar. Ele vai fazer através da tua vida. O que você precisa é só dar liberdade para ele fazer. E ter essa ousadia no Espírito. Porque é isso que está precisando em nós. A gente precisa ser ousado para as coisas do céu. Amém? Nós somos discípulos. Por que não falamos de Jesus, então, se somos discípulos? Por que não derramamos, então, o alabastro? Por que não fazemos isso? Por que não temos essa ousadia? Porque somos arrogantes e prepotentes demais para derramar o alabastro da palavra sobre a vida de alguém, achando que o óleo é caro demais para ser derramado na cabeça de qualquer um. Quem decide o que precisa ser feito é Jesus, eu disse isso. Você só tem a liberdade de abrir a boca para falar, para fazer. E quem convence é o Espírito. Ele é que tem esse poder de convencer, tanto a mim quanto a você. E quanto a quem o óleo vai ser derramado. Não estamos derramando na verdade, nem em Jesus, que dirá nas pessoas, né? Qual é o tempo que você tem gastado com ele? Você tem tido tempo para ouvir a voz dele? Porque a Bíblia é viva e eficaz. Ela continua viva e eficaz e vai ser por todo o tempo, por toda a eternidade. Então você tem gastado seu tempo para ouvir a voz dele? Abrindo a tua Bíblia. E não precisa muito, porque o Espírito convence. Se você tirar 10 minutos, 15 minutos, o importante é que você tenha esse tempo com ele. E qual é o tempo que você tem tido com ele? Com tantas outras coisas você tem, não tem tempo. Mas tem tempo para as redes sociais. E quanto tempo se perde numa rede social? Pensa se você pega esse tempo que você perde na rede social e prega a palavra. Vai falar de Jesus para alguém. Vai falar para tua vizinha. Começa para as pessoas mais próximas, para tua irmã, talvez, para o teu primo. Começa para os mais próximos, para os teus filhos, para o teu esposo. Quem tem próximo de você que precisa ouvir? Quem tem próximo de você que o óleo precisa ser derramado? Sobre a vida de quem você pode derramar e não derramou? Porque autoridade para isso foi nos dado, porque ele nos deixou aqui para isso. Ele não precisa de nós, mas ele conta com nós. E a gente aprendeu isso com os nossos pastores. Então, se a gente não tem tido tempo para gastar com o nosso Deus, mas tem tempo para tantas outras coisas. E lembrando que as coisas desse mundo vão ficar aqui. Aqui vão ficar, então para de gastar seu tempo, para de derramar óleo sobre coisas terrenas, coisas materiais, porque elas ficarão aqui. É a história que você vai contar que vai permanecer, mas as coisas ficarão. Então não se preocupe em derramar óleo sobre coisas, derrame sobre pessoas. Tem uma frase que eu aprendi com a minha Laura, e que eu amo muito, ela é tão pequena e ela é tão usada. Um dia ela estava no carro comigo e estava bem pensativa, sabe? Sabe quando criança se perde assim e pegou um ponto fixo e ficou olhando para alguém, para algo assim, e eu perguntei: "Que foi, amor da vovó? O que você está pensando?" E ela disse assim: "Eu acabei de entender uma coisa, vovó." E eu disse: "O que você entendeu?" Ela disse: "Que existem 2 tipos de pessoas no mundo." Eu, e qual? Ela disse: existe pessoas que gostam de coisas e tem pessoas que gostam de pessoas. Eu falei: e como é que você chegou a essa conclusão? Ela disse: por uma situação que eu vivi. Ela tinha 7, 8 anos, eu acho. E
E eu disse para ela: e que tipo de pessoa você é? Ela disse: eu sou o tipo de pessoa que gosto de pessoas. E aí ela perguntou para mim: e você, vovó? E aí, antes que eu respondesse, ela disse para mim: eu sei que tipo de pessoa você é. E eu disse: qual é o tipo de pessoa que eu sou? Ela disse: pessoa que gosta de pessoa, e não de coisas. E eu me alegrei muito, meu coração transbordou naquele dia de ouvir isso dela, porque foi tão sincero, tão sincero ouvir, né? E uma criança, ela não tinha 8 anos, que já faz um tempo, ela tem 9 agora, já faz um tempo que ela disse isso para mim, desde então eu venho pensando nessa frase dela. Que tipo de pessoa eu sou? Pensa nisso, que tipo de pessoa você tem sido? A pessoa que gosta de coisas ou a pessoa que gosta de pessoas? Porque a pessoa que gosta de pessoas, ela está disposta a fazer algo por pessoas, mesmo que seja aquele improvável. Mesmo que seja aquela pessoa que você olha e fala só por Deus. E é por Deus, é por Ele. Mas você pode levar o seu vaso de alabastro, que é a palavra de Deus, e derramar sobre a vida. E o que precisar ser feito, o Espírito Santo de Deus vai fazer, porque só Ele tem esse poder de fazer. Mas a tua parte faça. Mesmo que seja a pessoa mais improvável, mesmo que seja o mais difícil, faça a tua parte. E deixa que a parte do Espírito Santo ele vai fazer, ele vai convencer. E tem um tempo certo para todas as coisas. A gente sabe disso. Tem um tempo para as coisas acontecerem, e no tempo certo ela vai acontecer. Tem uma pessoa que eu amo, e que tem enfrentado dias de luta, e eu digo sempre para ela, eu falo assim: o mesmo Deus que fez por mim pode fazer por você. O mesmo Deus que fez na minha vida pode fazer na tua. Ele só está esperando permissão. O que ele precisa é que você permita que ele faça. Porque o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão grandioso e soberano, e ele é tão cavalheiro e gentil, que ele só faz aquilo que você permite. Ele sabe exatamente o que você precisa, aquilo que você está passando, mas ele só vai fazer quando você deixar a porta aberta e dizer: eis-me aqui para ser feito, Senhor Jesus, está aqui. Então eu tenho dito para ela, eu tenho derramado o alabastro da palavra sobre a vida dela e dito: ele vai fazer, ele tem um plano perfeito, que é plano de paz para a tua vida, mas deixa ele fazer. Você não permite, você endureceu o teu coração para Deus e você liberou o teu coração para o mundo. Então o mundo tem livre acesso ao teu coração, mas Deus não tem. E na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora da angústia, você corre aonde? É para Ele. E Ele sabe que tem um lugar lá no teu coração fechado, que está ferido, que está machucado. E Ele quer derramar um óleo sobre essa ferida, mas você não permite, Ele não faz. Ele não faz porque quem entra na nossa vida sem pedir permissão é o nosso adversário. Ele faz isso porque ele é bandoleiro, mas o nosso Deus é cavalheiro, é gentil, ele é educado. Ele só vai mexer aonde você deixa. Ele só vai acessar lugares que você permite. Se você não permitir, ele não vai fazer. E eu tenho ministrado na vida dela, eu tenho falado muito com ela. Tá sofrendo, tá doída, tá perdida nos vícios, tá com o casamento balançado, bagunçado, tá sofrendo, porque a voz dela transmite dor. Mas eu tenho insistido, porque eu tenho ainda um vaso cheio de óleo para derramar. E ainda enquanto tiver uma única gota, eu vou continuar derramando, porque eu quero que haja cura na vida dela. Eu quero que haja libertação, e eu sei que quando ela entender isso, Deus vai fazer. Mas a minha parte eu estou fazendo. Eu estou levando todo dia uma gotinha e derramando sobre ela. Porque eu creio naquilo que o meu Deus pode fazer. Ele fez na minha, Ele vai fazer na tua. Eu não sei qual é a dificuldade, mas eu sei que Ele vai fazer. Só permita, só deixa Ele fazer. E de mesma forma, derrame sobre a vida de alguém. Se você encontrar alguém que esteja enfrentando algo difícil, não julgue, não aponte. Só vai lá com uma gotinha, mesmo que seja uma gotinha do óleo de alabastro. Vai lá e derrama, pinga sobre a vida daquela pessoa. Uma palavra pode mudar a vida.
Uma única palavra, uma única atitude, um único gesto, uma única ousadia do Espírito pode mudar toda a história, porque foi o que aconteceu com essa Maria de Betânia. Quando ela viu Jesus, ela não pensou duas vezes, eu não tenho nada, eu só tenho esse óleo, mas é ele que eu vou derramar sobre o meu Senhor. É ele que eu vou derramar. E sem pensar, ela foi lá e derramou sobre ele. E foi repreendida por homens que estavam apegados às coisas do mundo e não às coisas de Deus. Mas ela foi sem se importar com quem estava ali, ela não se importou. Naquele momento era ela e ele, e ela derramou sobre ele. Ela derramou o que ela tinha, o melhor que ela tinha. Qual é o melhor? O que eu tenho de melhor nessa vida? Eu tenho o meu Jesus, eu tenho a palavra dele viva e eficaz aqui, ó. Eu tenho a palavra dele aqui, ó, viva e eficaz, porque essa palavra não é minha, é dele. É dele, é uma palavra que pode curar, que pode libertar, que pode transformar, que pode restaurar, que pode fazer qualquer coisa. Então o que eu tenho de melhor é a palavra dele e é isso que eu vou oferecer. É isso que eu vou continuar fazendo. Por mim, pelos meus, por quem estiver à minha volta, em meu torno, eu vou fazer. Porque eu sei que se eu tenho o óleo da palavra, é ele que eu preciso derramar e quem precisa convencer é o Espírito. Que você pense nisso nessa manhã. O que você tem feito? Ou você tem ouvido as pessoas ao seu redor, as pessoas do mundo, dizendo esse óleo é caro demais para ser derramado. Não estamos derramando, na verdade, nem em Jesus, porque não temos tempo para ele. Estão ouvindo o que dizem aí fora. Deus não precisa de nós. Ele realmente não precisa, mas ele conta com nós. Então, gaste todo o seu perfume caro com ele. É nos pés dele que esse óleo, que esse perfume, esse bom perfume precisa ser derramado. E continue insistentemente. Eu sei que tem alguém do teu lado, alguém que vive no teu círculo de amigos, de família. Alguém precisa de você. Alguém está precisando que você fale alguma coisa. Que você derrame sobre a vida dela alguma coisa, sobre a vida dele. Então faça, porque aquilo que você precisa fazer, você tem que fazer. Porque a sua parte é levar a palavra. E quem vai convencer, eu já disse, é o Espírito Santo de Deus. Então faça a tua parte, derrama sobre a vida de alguém. E faça a diferença na terra, porque a tua história vai ficar. Os teus filhos vão contar a tua história. Os teus netos vão contar a tua história. Alguém vai contar a tua história e isso vai permanecer. Isso vai permanecer. Porque a gente aprendeu também que nem toda semente que a gente planta, talvez a gente colha, mas os nossos filhos vão colher, os nossos netos vão colher. E qual é a semente que você quer? Qual é o fruto que você quer que eles colham? Então qual é a boa semente que você vai derramar hoje, que você vai plantar hoje? Porque a colheita pode ser deles. Eles podem colher. O fruto que você plantar hoje, a semente que você plantar hoje, pode ser na vida deles. E eu acho que a melhor semente que você pode deixar para eles hoje é a palavra. É o ensinamento da lei. É mostrar para ele o caminho da verdade. O caminho que vai conduzir eles a um caminho de paz, de esperança. Então a palavra de Deus continua viva. E é isso que nós temos que fazer. Gastar o nosso tempo com Deus. Eu tenho uma história para contar da minha sogra, que era uma mulher abençoadíssima. Os mais próximos de mim sabem disso. Eu fui morar na casa dela com 15 anos, um bebê no colo, amedrontada, cheia de medo, e ela uma serva de Deus boa e fiel. Eu não conheci na minha vida uma serva melhor do que era ela. Era uma mulher simples, humilde, não tinha entendimento nenhum, não tinha leitura, não sabia ler, muito mal sabia ler, mas ela lia a Bíblia. E ela tinha sempre uma palavra pronta para a sua vida. E quando eu cheguei lá, amedrontada, triste, ela disse para mim, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E as histórias que ela contavam pra gente, a gente lembra até hoje. Tem coisa que ela semeou na minha vida e que eu colho até hoje. Eu falo, eu sou uma geração bendita, eu tenho uma geração, é fruto de oração dela. Ela não tá mais aqui, mas ela faz uma falta, porque ela tinha sempre uma palavra. Quando as crianças, às vezes falavam assim, ai, tô com dor de barriga,
ela dizia assim: pera, a gente vai fazer um chá. E se não tinha um chá, ela fazia uma água com açúcar. E falava para eles assim: vamos orar nesse copinho de água com açúcar e a dor vai passar. E era uma mulher de uma fé inabalável, uma mulher simples, com uma história, meu Deus, triste, mas ela tinha uma fé. E quando ela botava o véuzinho dela na cabeça, assim, ela ia para a beira da cama dela e botava o joelho no chão e ela orava e ela declarava cura sobre aquele copo de água com açúcar e dava para as crianças tomar. E fazia uma massagem, ela orava e não demorava muito, aquela dor passava de verdade. Porque o meu filho mesmo, ele tinha uma dor de barriga e ele ficava com a boca branca assim de dor. Então eu sabia que ele estava com dor, porque a dor dava sinal. E quando ela fazia isso, que ela ia pro quarto, botava o véu na cabeça e ela orava naquele copo de água com açúcar, um chazinho de erva doce, de hortelã, que ela adorava fazer chá para as crianças. E ela dava, e dali um pouco ela cantava um louvor com eles. E daqui a pouco você olhava, a cor dele já tinha voltado. Era sinal de que a dor tinha passado. E a gente tem essas histórias boas dela para contar. Ela deixou um legado de fé, sabe? De amor a Deus, de temor a Deus. Porque o que eu sei de temor eu aprendi com ela. Era uma serva temente a Deus, tinha um medo, sabe? De desagradar o Deus dela, porque ela tinha uma aliança com ele. E a oração dela subia assim, ó. Rápido a oração dela subia e voltava com resposta. E a gente podia ver, era manifestada a glória de Deus através da vida dela. Uma mulher tão simples, eu queria tanto que ela tivesse viva. Eu queria tanto que ela visse os netos, o legado que ela deixou na vida dos meus, porque eles têm amor, eles têm temor. E eles lembram da avó com uma saudade, porque era boa. E o que ela tinha, ela fazia. Se era uma gotinha de óleo, ela derramava. Mesmo que o vidrinho dela tivesse faltando um pouquinho para acabar, ela dizia: eu não preciso, mas eu vou derramar em quem precisa. Quantas vezes ela não orou por mim? Quantas vezes ela não botou aquele véuzinho branco na minha cabeça e não declarou dias de paz, dias de bênção sobre a minha vida? E ela orava e dizia assim: eu não vou estar aqui, mas você vai lembrar. E eu lembro. Eu lembro realmente da oração que ela fazia por mim. De quantas vezes ela não declarou bênção sobre a minha vida. De quantas vezes ela não declarou dias de paz na minha vida. Foi uma Maria de Betânia na minha vida. Porque o que ela tinha de melhor era o alabastro da palavra de Deus, e ela não negava, ela não rejeitava, ela derramava mesmo. Ela derramava mesmo. E sobre a minha vida, com toda aquela simplicidade dela, ela ministrou tantas vezes. Ela foi cura para a minha vida tantas vezes. O amor dela era cura, sabe? Era terapêutico. Ela não tinha muito, mas o que ela tinha, ela oferecia. Quantas vezes a gente chegava na casa dela, não tinha um pãozinho para tomar café à tarde, mas tinha um ovo e tinha uma farinha de milho. E ela dizia assim: senta aí que eu vou passar um cafezinho. E ela passava aquele cafezinho que até hoje eu lembro o cheiro e o sabor do café, mas tinha amor. Tinha amor. E ela fazia um ovinho com farinha ali rapidinho e falava: vamos tomar café com isso daqui. Mas tinha doçura no que ela fazia, sabe? Tinha amor no que ela fazia e ela amava mesmo. E ela pegava aquele monte de neto e trazia tudo para perto dela. E eles se escondiam. Tem neto aí que pode confirmar isso, né, Tacinha? E eles enfiavam tudo debaixo dela, assim. E era tanto neto, ela não sabia onde agasalhava, que nem tô eu hoje com os meus. É uma tribo. E ela amava incondicionalmente. Incondicionalmente. E todo o tempo ela declarava bênção sobre a vida dos filhos, dos netos, das noras. Porque eu mesmo posso dizer que ela me tinha como filha. Não era como nora, ela não me via como nora. E eu lembro do carinho, eu lembro do abraço, eu lembro do cheiro. Tudo que é de bom que ela tinha, ela deixou. E pensa que ela era uma mulher de posses? Que era uma mulher... Não era. Ela usava os vestidos mais simples.
Ela usava um lencinho amarrado na cabeça, mas ela tinha uma essência, ela exalava o bom perfume. Além dela ter um vidrinho do óleo, ela exalava o bom perfume de Cristo, porque ela era uma semente boa e ela plantou essa semente, a gente colhe ela hoje. Ontem, o meu esposo disse isso, num culto maravilhoso que a gente teve ontem, né? E quando ele viu a minha Elisa tomada pelo Espírito Santo ali, que é impossível a gente não sentir. Basta tocar nela e a gente sabe que aquilo ali é a manifestação do Espírito. Lindo demais, lindo demais. E o coração transborda, porque eu falo, meu Deus, que legado. Que coisa linda eu tenho vivido contigo, Senhor Jesus. E quando a gente estava indo embora, ele se emocionou no carro e ele disse assim, eu queria que a mãe visse isso. Queria que ela visse isso, que o que ela plantou ficou. Que o que ela regou brotou. E a gente está vivendo, sabe, tempos tão lindos de coisas que ela declarou sobre a nossa vida. E foi lindo. E foi lindo o que a gente viveu com ela. Então a história dela permaneceu. O que ela tinha de bem material não ficou, porque ela não tinha muita coisa. Mas a história, o amor, a palavra dela pregada ficou. Os louvores dela aqui, ó, eu tenho até hoje aqui gravado na minha memória. A história dela era boa, a essência dela era boa. Ela exalava bom perfume, era uma mulher doce, boa, simples, humilde. Mas tinha sempre uma palavra de Deus preparada para quem precisava. Sempre. Você podia chegar lá na casa dela e a gente sentava nos pilão, assim, sabe? Os bancos eram pilão de socar café. Os jovens não sabem o que é isso. E a gente sentava ali e ela já percebia que a gente estava agoniado, sabe? Que tinha alguma coisa acontecendo. E ela dizia, o que foi? O que está acontecendo? Por que está agoniado? E uma palavra dela mudava seu dia. E ela ainda era engraçada, ela era muito engraçada. E ela ministrava na vida da gente com humor, sabe? Ela sempre achava um jeito de tirar um sorriso da gente. Como é que a gente vai esquecer uma mulher dessa? Não tem como. Não tem como. Eu lembro também, o Espírito Santo me trouxe aqui agora na memória, de outra história linda dela que eu tenho para contar. A minha caçula nasceu prematura e com refluxo. E ela afogava muito com leite. E numa madrugada ela afogou e eu não conseguia desengasgar ela e eu já achei que ela ia morrer, porque ela já estava ficando roxa. E eu sou destemperadamente emocionalmente, eu não tenho equilíbrio nenhum. E eu fico louca, surtada. E eu saí gritando com a menina no quintal, e eu morava no quintal dela. E eu gritando, ai, ela vai morrer, ela vai morrer. E ela levantou de camisolinha, já veio com o véu na cabeça, porque a arma dela era o véu. Ela já veio com o véu na cabeça e pegou a menina do meu colo, assim, olhou para mim antes dela acudir a menina, a Natália. Ela disse assim, mulher de pouca fé. E pegou a menina do meu colo, assim, e com louvor, gente, 3:30 da manhã, louvando a Deus. Ela pegou aquela menina, virou de ponta cabeça e o leite, e eu já tinha feito de tudo, até sugado o nariz, não tinha. Eu lembro disso dela, mulher de pouca fé. E eu dizia, ela vai morrer. Ela dizia, não vai morrer. Ela não vai morrer. Ela não vai morrer agora. Então, é isso. A história dessa Maria de Betânia está aqui. Quantos milhões de anos essa história aconteceu? Esse fato aconteceu e essa história está aqui para nos ensinar. Que não importa o que você tem, se você tiver uma gotinha de um óleo para derramar sobre a vida de alguém, faça. Faça isso, é uma semente plantada. Teu filho vai colher, teu neto vai colher, alguém da tua geração vai colher, mas faça. Não deixe de fazer, não deixe de levar o evangelho de Cristo. Ele conta comigo, ele conta com você. Porque estamos aqui nesse mundo e precisamos levar o evangelho dele, precisamos semear o amor dele nessa terra, que está tão vazio do amor de Deus, está tão distante, e o amor dele precisa preencher essa terra, porque se o amor dele preencher, se o amor dele inundar, não
não tem espaço para mais dúvida, não tem espaço mais para medo, questionamento. E ainda eu nem sei porquê, mas eu quero dizer para você, ore pelo teu filho, olhe por ele, derrame óleo sobre a vida dele, derrama sobre a vida do teu filho, porque a minha sogra tinha esse hábito de botar as crianças ajoelhadinho na beira da cama e ungí-los e declarar bênção sobre a vida deles. Ela dizia, eis aqui uma geração bendita, eis aqui, Senhor meu Deus, uma geração bendita. E elas sempre foram meninas de bênção, elas sempre foram de paz. Então derrama sobre a vida do teu filho, começa por ele. Começa pela tua filha, pela tua família, declara que ele é bênção, junta todos eles aí e fala, vem aqui, ajoelha aqui que eu quero orar pela vida de vocês, porque tem poder. A oração de uma mãe para um filho tem poder, faça isso. Cuida do que é seu, cuida da tua herança na terra, cuida do que é seu, que Deus deu para você, que são seus filhos. Bem materiais não são bens, bens de verdade são os filhos, são a história, o que você plantar de bom, o que você contar de bom. Isso é bens materiais. Isso é bem para a nossa vida, não os materiais. Então declare bênção sobre a vida dos filhos, assim como eu tenho feito na vida dos meus. E que a paz do Senhor Jesus, que excede a todo entendimento, possa alcançar a tua vida e a tua casa, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra do meu Deus para a tua vida hoje. Então, não retenha o óleo, derrame o óleo. Derrame o óleo da palavra, porque pessoas precisam ser alcançadas, vidas precisam ser tocadas. E talvez com a tua ousadia, com o teu gesto de ir lá e derramar uma palavra sobre a vida de alguém, vai fazer a diferença na vida de alguém. Então não retenha, derrame sobre a vida de alguém. E mesmo que você se ache improvável, eis aqui, eu disse, eis aqui uma improvável. Mesmo que você se sinta improvável, faça. E a parte do Espírito ele vai fazer, porque a parte de convencer é dele e não nossa. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a semana de vocês, que seja uma semana de bênção, de paz, que o amor de Deus estabeleça na vida de vocês, que não falte a graça e a misericórdia do Senhor sobre a vida de vocês, e que Ele encha cada uma de vocês de ousadia no Espírito, e que você tenha história para contar com Cristo, que Ele possa abrir um dia o seu livro e dizer para você, olha essa história que você deixou, olha essa semente que você plantou. Para de se apegar em coisas que estão aqui, porque as coisas daqui ficarão aqui. A gente não vai levar essas coisas daqui. A gente leva aquilo que a gente faz de bom e faz para o outro. Não é para você, porque Deus já tem cuidado de você. Então cuide de alguém. Carregue com você um olhinho de alabastro. E aonde você for, derrame o bom perfume. Porque o seu Deus, o seu Senhor, vai reconhecer. Ele vai ver e ele vai escrever lá no livro dele aquilo que você fez aqui. Não retenha, não guarde para você, não é seu, derrame, porque quando você derrama sobre alguém, Deus preenche de novo, e o teu vidrinho, o teu óleo, o teu vaso não vai ficar vazio, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês então. Vou ficar com saudade. Lu, você é uma bênção. Fran, bom dia, graça e paz, gata. Ivanilda, minha Maiara, Deus abençoe. Tá sim, eu fico tão feliz de te ver por aqui, meu bem. Deus abençoe a tua vida. Você é testemunha, não é? Do que eu acabei de contar da avó, não é? Então, ela sabe disso, que eles tiveram uma avó que era um grande exemplo. E eu digo assim, que pena que os meus netos não alcançaram, sabe? Esse tempo de viver com ela, porque eu queria tanto. Mas eu tento pelo menos um pouquinho ser parecida com ela, porque ela deixou o bom perfume. Ela deixou o bom exemplo e eu tento seguir eles. Tá bom? Deus abençoe, pastor Eliane, Viviane. Ai, que eu vou ficar com saudadinha de vocês por aqui, mas a gente se encontra quarta-feira em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês e a semana. Eu quero orar pela tua vida. Quero pedir para que Deus preencha o teu vaso de alabastro,
que não falte nunca nele uma gotinha para ser derramada. Pai, em nome do teu filho Jesus, eu quero orar agora, Senhor, pelas tuas filhas, pelos teus filhos. Quero pedir a ti, Senhor, que o Senhor preencha eles com teu amor. Preencha tanto, Senhor, meu Deus, até que eles inunde, transborde do teu amor. Que não falte nunca, Senhor, no vaso deles, Senhor, o alabastro da tua palavra, Senhor, meu Deus. Que eles possam derramar sobre vidas. Que eles possam ser, Senhor, meu Deus, os teus discípulos na terra. Que eles possam, Senhor, meu Deus, dar bons exemplos, Pai querido. Então nos capacita, Senhor, nos oriente, nos dê direção para fazer aquilo que é a tua vontade, Senhor, e não a nossa, Pai. Perdoa os nossos pecados e as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, meu Deus, se estamos deixando de fazer a tua obra, de levar a tua palavra, de derramar o teu óleo santo, Senhor, sobre a vida de pessoas, Pai. Mas nos ensina, Senhor, meu Deus, nos capacite e nos dê direção ao que nós te pedimos. Peço ainda, Senhor, que a semana deles seja de bênção, de paz, que o teu amor e a tua graça alcance a vida de cada um deles, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Uma semana abençoada para vocês, gente. Beijo.